os efeitos da valorização do dólar na economia brasileira. Esse foi o assunto escolhido na coluna Quero Saber. E para responder às perguntas sobre o assunto, está aqui no estúdio o economista Márcio Sete Fortes. Ele é conselheiro da Fundação do Centro de Estudos da Câmara de Comércio Exterior. Boa tarde, boa noite já, Márcio. Boa noite, boa noite. Então vamos começar com uma pergunta do nosso assinante, o Mohamed Ali. Ele é de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ele faz a seguinte pergunta: o real valorizado não traz mais benefício do que prejuízo ao país, ou é ao contrário? O que seria melhor para nós nos dias atuais? O real valorizado ou o dólar em alta? O real valorizado, hoje em dia, é possível dizer que você tem aspectos positivos na economia. Ou seja, que aspectos seriam esses? Você teria um salário real mais forte, você teria uma tendência à queda de preço, ou seja, uma inflação decrescente, mas essa taxa também de transferência do câmbio para a inflação é uma taxa muito pequena. É possível dizer que os efeitos negativos são superiores aos efeitos positivos. Essa é a resposta. Bom, e o Carlos Alberto de Oliveira faz uma pergunta que complementa aí, então, que é como a valorização do real para ajudar os brasileiros. Ou seja, tudo bem, na sua opinião, os efeitos negativos são maiores do que os positivos, mas quais seriam os positivos? Acho que ajudar a controlar a inflação seria um deles, né? Porque justamente vê-se que as importações estão facilitadas, não é? A entrada de produtos estrangeiros aqui está facilitado. Para o consumidor, é muito melhor você ter uma gama maior de produtos, não é? E produtos que tenham um valor mais baixo. Então, você tem uma gama maior de produtos que você pode comprar a preços mais em conta. Isso é muito bom para o consumidor. Mas, por outro lado, para o produtor já não é, porque o produtor sofre uma competição direta desses produtos importados. E isso é um desincentivo à produção. Então, isso afeta negativamente o produtor. Uhum. Márcio Velmovitsky, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se há a possibilidade do dólar perder o poder como moeda de troca. E aí, qual seria essa provável moeda se o dólar perder esse poder? Essa é uma discussão que vem permeando o meio econômico nos últimos meses sobre a substituição do dólar como moeda de referência no mercado internacional e como moeda de troca. Não é? Existe uma sugestão que foi lançada pelo governo chinês, pela China, de que o dólar fosse substituído como moeda de referência internacional pelos direitos especiais de saque do FMI, porque esses direitos especiais de saque nada mais são do que uma cesta de moedas, ainda que nessa cesta a participação maior seja do dólar, com 44%. Mas a ideia é que nessa cesta houvesse também a participação de moedas de países emergentes, visto que os países emergentes são parte da solução da crise mundial. Então a ideia era se colocar nessa cesta de moedas o yuan chinês, o rublo russo, para que você diminuísse o risco cambial do dólar ser a maior moeda, a moeda que participa mais fortemente dessa cesta de moedas. Agora, a questão de se trocar uma moeda de referência como o dólar por uma outra moeda de referência que fosse uma única outra, ainda não é possível, porque a economia norte-americana, a despeito das dificuldades enfrentadas na crise, ela ainda é a economia mais forte do mundo hoje. Ela é a economia para onde fluem o maior número de capitais, é a economia onde existe o maior desenvolvimento tecnológico. Então, hoje, você substituir o dólar por uma outra moeda é muito difícil. Ô Márcio, existem dois fenômenos, né? Um deles é a entrada de dólares no Brasil, que nos diz respeito particularmente, e isso se consegue inclusive com um grau de investimento, né? Mais investidor colocando dinheiro aqui. Existe um outro fenômeno que é uma perda do dólar, desvalorização do dólar frente a outras moedas, euro, o que chama mais atenção, e libra e por aí vai, né? Eu queria que você comentasse esses dois aspectos aí. Num ranking de cerca de 10 moedas de países desenvolvidos e países ricos, países em desenvolvimento e países desenvolvidos, o real é que teve a maior apreciação frente ao dólar. Então o real vem se destacando nesse ponto. E por que isso? Porque a economia brasileira hoje, ela é ela tem um fator de atratividade muito grande. Primeiro, pela estabilidade. Segundo, pelo seu retrospecto diante da crise, a maneira como a economia brasileira conseguiu sair da crise internacional. Se é que a gente pode dizer que nós já saímos da crise, nós ainda estamos vivendo um término de crise. Não é? E, fora isso, existe ainda uma perspectiva muito grande para bons investimentos aqui no Brasil, com obras para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, para o pré-sal. Então, tudo isso tende a atrair os capitais internacionais, mais o fator dos juros. Porque, a despeito de haver uma tendência de queda de juros recente, nós temos visto aí que os juros caiu para casa de 8,75, se não me engano, essa tendência de queda de juros, em valores absolutos, é um valor baixo, mas em termos comparativos com outros países, o valor do juro ainda é muito alto, o juro ainda é alto, de forma que os investidores estrangeiros, eles preferem trazer o dinheiro para cá, justamente por causa dessa remuneração dada por esse valor dos juros.
Márcio, mais uma pergunta aqui do Mohamed Ali, que é de Corumbá. Ele pergunta o seguinte: o real valorizado é sinal de inflação em baixa e economia saudável? O real valorizado, novamente. É o capítulo 2, né? Exatamente. A questão é que justamente você tem essa tendência de poder se transferir alguma coisa desse real valorizado para uma queda de preço, sim, mas essa taxa de transferência é muito baixa. Não é? Eu volto a dizer, os efeitos negativos são superiores aos efeitos positivos. Ô Márcio, mas o que o governo pode fazer? Né? A gente abriu o jornal dizendo justamente que o presidente Lula não pensa em taxar a entrada de dólar no Brasil, o que seria uma maneira aí do governo tentar segurar esse fluxo de capital para cá e com isso segurar o câmbio. A gente tem um câmbio livre no Brasil, né? E o que o Banco Central tem feito é compor reserva, o que torna o Brasil até mais atrativo, e aí o grau de investimento, e aí Exatamente. mais dólar. Quer dizer, de certa forma, tem um feedback aí interessante, né? Mas o que o governo pode fazer, na sua opinião? O que se tem dito ultimamente é que os mecanismos de que o governo dispõe hoje para atuar, para controlar o câmbio, são mecanismos que, sob certa medida, são ineficazes. Ou seja, eles têm uma certa eficácia, mas essa eficácia não é plena. Ou seja, a melhor coisa que o governo pode fazer hoje é atuar comprando dólar diretamente no mercado. E isso ele tem feito diariamente. Não é? Agora, é importante se verificar o seguinte: essa compra de dólares do governo, do Banco Central, no mercado, para controlar o câmbio, ela tem sido até superior ao saldo de fluxo cambial. O que isso quer dizer? Que, ao mesmo tempo, o governo está controlando o câmbio em relação à entrada de moeda estrangeira e, por outro lado, o governo também está jogando contra a especulação, porque se a compra é superior ao saldo do fluxo, existe uma especulação presente também. Então, o governo joga em duas frentes aí para tentar controlar o câmbio. Bom, a gente está, nesse sentido, abordando aí a pergunta do Marcelo Statagiba, do Rio de Janeiro. Ele pergunta exatamente: não seria a hora de se taxar o capital externo especulativo, hot money, ou ao menos de se estabelecer um prazo mínimo para que esse dinheiro permaneça no Brasil? Afinal, a compra diária de dólares por parte do BC mostra-se ineficaz diante do massivo ingresso de tal capital. E ele completa com uma outra pergunta: o Brasil valoriza exageradamente o real, em direção inteiramente oposta das maiores economias do planeta, tais como Estados Unidos e China, que desvalorizaram as suas moedas no intuito de tornar os seus produtos mais competitivos no disputado mercado internacional. Será que estamos no caminho certo? Bom, Estados Unidos e China têm comportamentos bem diferentes, né? Eu acho que é difícil colocar no mesmo saco. Na realidade, a pergunta dele, eu vou começar pela segunda pergunta, no que diz respeito ao Brasil valorizar o câmbio, é bom deixar claro que o câmbio aqui, nós não temos um câmbio fixo, o câmbio é flexível, então ele está flutuando de acordo com a entrada ou saída de dólares. Não é? Então, não é o Brasil que está valorizando esse câmbio, o câmbio está sendo valorizado justamente pelo grande fator de atratividade que existe hoje na economia, e o dólar está entrando e está tornando esse câmbio com o real mais apreciado. Diferentemente da China, que realmente manteve a China existe um controle, não é? Existe um controle, o câmbio chinês não é livre, ele foi deixado um pouco livre na época da crise, mas logo ele foi controlado novamente. Não é? Em relação à primeira pergunta que ele fez sobre a possibilidade de se usar instrumentos como taxação, é bom lembrar que já houve anteriormente taxação para entrada de investimentos estrangeiros, foi o caso do IOF, sobre fundo de renda fixa, não é? E o que aconteceu? Houve a taxação, mas o Banco Central não conseguiu mexer com a cotação da moeda estrangeira. Não houve um controle da moeda estrangeira nesse momento. E, por outro lado, se você também estabelece medidas de controle de capital para entrada, saída, etc., isso pode soar um pouco mal para os investidores estrangeiros. Não é? O investidor estrangeiro ele olha muito como é que é o comportamento da economia. Não é? Então ele vai ficar um pouco receoso de colocar a moeda aqui, fazer um investimento aqui, se houver controle de capital para entrada, saída e prazo de permanência, etc. Existe toda uma maneira de se pensar em relação ao dinheiro que se está colocando no mercado onde existem condicionalidades. Márcio, agora que é a pergunta do Fundo Soberano, que você falou muito, o Paulo Roberto Fonseca, não diz de onde é, ele pergunta se não seria uma boa ideia para que o real não apreciasse muito frente ao dólar. A ideia de utilização do Fundo Soberano é uma ideia que não é uma ideia nacional, é uma ideia importada. Outros países já fazem uso do Fundo Soberano para se controlar o câmbio. Aqui no Brasil, a ideia é que isso seja inevitável no longo prazo. É muito possível que isso vá ser usado. Já se fala até, já se vai além aqui no Brasil, se fala que o dinheiro que viria do pré-sal para o Fundo Social também seria utilizado para o controle. Mas a grande verdade é a seguinte: hoje nós temos o Banco Central atuando no controle cambial. Se você coloca o Tesouro também atuando, você vai ter duas instituições aí que podem estar batendo cabeça. E isso já não é tão fácil de acontecer. E há que se pensar numa outra coisa. De onde o Tesouro vai trazer recursos também para atuar
no controle cambial. Ele teria que tirar o dinheiro da conta única que ele mantém no Banco Central, mas isso geraria liquidez. Né? Então tem toda a questão do controle de metas de inflação. Outra maneira seria emitir títulos, o Tesouro poderia emitir títulos, mas isso é a mesma coisa. Né? A terceira maneira seria justamente o Tesouro pudesse trabalhar com o aumento do superávit primário e trabalhar com a taxa de juros. Então, são possibilidades para um longo prazo, não agora. Ok, Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Cima da Hora.